Graça e paz, irmãos. Estamos aqui reunidos novamente para mais uma aula da Escola Dominical. Hoje com o tema Sendo um Discípulo Fiel. Pela bondade de Deus, estou eu hoje responsável por essa aula. Meu nome é Robson e gostaria de estar iniciando essa aula com uma oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, na tua presença, Senhor. Obrigado pelo fôlego de vida, Senhor. Te louvamos pelo ar que nós respiramos, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, por esse momento, Senhor, de estudo da tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha trazer revelação, Senhor, da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa encontrar em nós, Senhor, uma terra fértil, Senhor, para a semente da tua palavra, Senhor, gerar fruto, Senhor. E em nós e através de nós, Pai. Em nome de Jesus, abre a nossa mente, Senhor, abre o nosso coração, Senhor. Que nós venhamos a entender, Senhor, a tua palavra. Tu és, Senhor, o nosso mestre, Pai. É a Ti que nós buscamos, Senhor, nesse momento. O Senhor tenha liberdade, Senhor, em falar aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos a diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Em nome de Jesus oramos, Senhor, e já te agradecemos por tudo que Tu vais fazer nesse momento de aula. Em nome santo de Jesus oramos. Amém e amém. Irmãos, novamente repetindo o tema, sendo um discípulo fiel. Pegando o tema para estudar, eu consegui verificar muitas coisas importantes para a nossa vida como cristão. É muito, muito, muito importante entendermos como é o nosso Deus. E uma das características do caráter de Deus é ser fiel. Então, para sermos que nem o nosso Deus, seguirmos seus passos, já somos feitos à sua imagem e semelhança, mas precisamos a cada dia sermos moldados por Ele, pelo Espírito Santo que habita em nós, trabalhando em nós. E a fidelidade faz parte do caráter de Deus. Então, vamos ler a carta 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 ao 13. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11. Vamos abrir. Diz assim, versículo 11. Fiel é esta palavra. Se já morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se pararmos para analisar esses versículos, conseguimos ver que tem uma situação do nosso posicionamento. Dependendo do nosso posicionamento, Deus toma um posicionamento. E se for um posicionamento negativo, Deus toma um posicionamento negativo. Porém, o único momento que Deus não se transforma ou transforma de acordo com a nossa postura é em relação à fidelidade. Se nós formos infiéis, Ele permanece infiel. E nosso Deus tem isso por caráter. Isso é muito importante nós entendermos isso. Vamos ler outra passagem bíblica. Está escrito na primeira carta a Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as possa suportar. Então Deus está falando aqui que Ele é fiel e que Ele vai dar o escape para toda tentação que vier em relação a nós. Então nós temos essa certeza, que como Deus é fiel e Ele não muda, nós temos a certeza do escape e nada além daquilo que nós podemos suportar. Outra passagem, Salmos, capítulo 33. Salmos, capítulo 33, versículo 4. Diz assim, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Então, todos esses textos bíblicos que lemos
observamos que Deus é fiel. E ponto. Não tenho que questionarmos quanto a isso. E para que venhamos a ser um discípulo de Deus, sermos um discípulo de Cristo, nós precisamos buscar a sermos fiéis. Uma outra palavra que é muito importante nesse tema é discípulo. O que é ser um discípulo de Cristo? O que é ser um discípulo de Deus? São coisas que nós devemos buscar. Tem algumas características do nosso Deus que tem que ser refletida através da nossa vida, para que as pessoas, ao olhar para nós, possa ver Cristo através da nossa vida. Vamos ler Lucas 6:40. Diz assim, Lucas, capítulo 6, versículo 40. Um discípulo não está acima de seu mestre, mas todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então há essa responsabilidade nossa de sermos o reflexo de Deus, que as pessoas possam olhar em nós e ver Deus através da nossa vida, ver Cristo através da nossa vida. Eu gostaria de extrair algumas características de como ser um discípulo de Cristo, através do texto que está escrito em Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Vamos abrir. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Vamos lá? Versículo 23. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então, Jesus, nesse momento aqui, está dizendo como um discípulo deve segui-lo, como um discípulo deve proceder para ir após ele, para ser que nem ele. E eu tirei alguns pontos desse versículo que são importantes para extrairmos essas características. Primeira característica, negar a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Passagens bíblicas para que possam nos ajudar em relação a entendermos como negar a si mesmo. Está escrito em Mateus 22, versículo 36. Mateus 22, versículo 36. Diz assim: Mestre, qual é o mandamento mais importante na lei? Jesus respondeu: ame o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O que Jesus está dizendo? Que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, acima de nós mesmos, acima daquilo que nós possuímos, das nossas propriedades. Então, para negar a si mesmo, nós precisamos abrir mão, a colocar a Deus no primeiro lugar da nossa vida. Isso é importante para sermos realmente um discípulo de Cristo, um discípulo de Deus. Está escrito em Gálatas 2. Gálatas 2. Estou dando um tempo para os irmãos conseguirem abrir a Bíblia. Eu já tenho anotado aqui, me facilita. Diz assim, Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, reforça aquilo que eu falei sobre negar a si mesmo. Nós já não vivemos para nós mesmos. Se Cristo morreu a nossa morte, nós hoje vivemos a sua vida. Nós vivemos para Ele. Nós temos que viver para Ele. Um discípulo vive para Cristo, vive para Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima de suas propriedades, acima do seu próprio eu. Ser um imitador de Deus, não viver mais para si, mas viver para Ele. Esse, então, fecha o nosso primeiro ponto, que é negar a si mesmo. Segundo ponto do estudo,
Tome cada dia a sua cruz. Tome a cada dia a sua cruz. Segundo ponto. Vamos abrir 1 Pedro 2, versículo 11. 1 Pedro 2, versículo 11. Diz assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenha das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, como por ele enviados para castigos dos malfeitores, para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Chama-se para como nós devemos proceder. Tomar a cruz a cada dia, dia após dia, quer dizer que nós venhamos a viver a palavra de Deus, a verdade, a sermos irrepreensíveis diante de todos os homens, dentro da igreja ou fora dela, até muito mais fora dela, porque precisamos dar um bom exemplo, precisamos sim ser pessoas que apregoam as boas novas através de um exemplo. As palavras, elas até conduzem, mas o exemplo arrasta. Isso é muito importante o cristão entender. Então, a nossa vida ela é observada. Outra passagem bíblica para falarmos como tomar a cruz a cada dia, está escrito em João 13, versículo 34. João 13, versículo 34. Diz assim, João 13, versículo 34, um mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros. Esses dois versículos são tremendos, sobre como proceder. Então o amor vai ser a nosso referencial. É onde que as pessoas vão nos identificar no nosso proceder. Então nós devemos agir com amor, iniciando a amar o nosso próximo como a nós mesmos. O perdão é muito importante na vida do cristão. É uma característica que o cristão tem que carregar dia após dia, para que assim possamos amar. Aquele que muito ama, porque muito lhe foi perdoado, disse Jesus. Terceiro ponto, características de um discípulo. Está escrito, siga-me. Jesus diga, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então o terceiro ponto é, siga-me. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 2. Diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Seguir é muito importante, agirmos como Cristo agiria, sermos como Cristo. Então, ir pelo mesmo caminho, fazer as mesmas coisas. Outra passagem bíblica, Mateus 28, versículo 19. Mateus 28, versículo 19. Diz assim, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas
que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Eu queria trazer uma diferenciação entre 3 palavras para tentar exemplificar essa passagem bíblica, que é cópia, réplica e falsificação. Cópia, réplica e falsificação. São 3. Primeiramente, em relação à cópia, a primeira cópia, ela tem a certeza absoluta que ela vai sair do original. Você só existe um original e você vai fazer a primeira cópia, então é certeza que você vai tirar essa cópia do original. A partir da segunda cópia, você já não pode ou não terá mais essa certeza que você irá tirar essa cópia do original. Por quê? Porque você já existe uma cópia. Então, a partir da segunda cópia, você pode copiar a cópia e não o original. E assim, o risco se aumenta quanto mais cópias se existem sobre aquele original. Se existem 5.000 cópias, quando você vai copiar aquele papel ou aquele documento, você já não tem mais a certeza que é original. Você tem que tomar muito cuidado, se você quiser tirar do original, buscar esse original. Você tem que ter esse zelo em buscar do original. A réplica tem por a busca o original. Por que o original? Porque a réplica ela busca parecer com o original. É claro que o material, ela diz que a réplica não tem um material de tanta qualidade como o do original, ela é uma réplica, mas ela busca detalhes do original para que venha a ser mais próximo possível do original. Então ela existe sim para uma réplica a busca ao original, ela busca isso ao original. Já a falsificação, ela tem por intuito, objetivo maior, enganar. Então ela quer imitar, ela quer se fingir que ela é o original, ela quer fingir que é o original, que ela parece com o original, mas ela não é. E isso você consegue verificar de longe. Aquele que conhece o original, de longe, identifica uma falsificação. Então, trazendo para a igreja em relação a isso, a gente tem que ter esse zelo, esse cuidado de buscarmos diretamente da fonte. Temos que buscar diretamente de Deus. Ele tem o melhor para nós. Às vezes, muitos cristãos buscam através de pessoas e acabam caindo. Então, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, é muito importante nós buscarmos diretamente de Deus aquilo que Deus tem para nós. Isso faz parte da característica de um discípulo de Cristo. Sempre buscarmos diante de Deus. Nós temos livre acesso hoje, então nós temos que estar buscando para não sermos somente uma cópia de outra cópia, mas sim buscarmos, Senhor, o mais próximo possível ser próximos do original. Então, para isso, devemos buscar sermos uma réplica de Cristo, que pessoas possam olhar em nós e conseguirmos encontrar até detalhes que trazem a trazer a lembrança de Cristo em nossa vida. E isso é muito importante. Nosso proceder tem que ser tem que ser por aí. Estamos fechando a nossa aula, fazendo um breve resumo. Então, conseguimos falar sobre a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus faz parte do caráter de Deus, é algo imutável, independe do nosso posicionamento. Deus é fiel e ponto. Podemos sermos infiéis diante dele, mas ele permanece fiel. E para sermos um discípulo fiel, nós temos que entender isso, que faz parte da característica de Deus, do caráter de Deus, a fidelidade. Então, a partir disso, nós temos que também sermos fiéis em todos os momentos. É claro que nós somos humanos, temos nossas falhas, mas diz até na palavra de Deus que o nosso pecado confessado, Deus é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é muito importante isso. Vimos também sobre o discípulo. O que o discípulo são 3 pontos que eu tirei através de Lucas 9:23, que são muito importantes, que é negar a si mesmo, tomar a sua cruz a cada dia e seguir ao Mestre. Então, esses 3 pontos, a gente trabalhou sobre esses 3 pontos. E conseguimos também ver a diferença entre cópia, réplica e falsificação. Então, fechando a aula, nós vamos fazer uma breve conclusão. A conclusão: para sermos um discípulo fiel, precisamos aprender mais de Cristo e de como ele viveu aqui entre os homens, para que possamos realmente refletir a sua imagem entre os homens,
dando assim um testemunho fiel de Cristo vivendo em nós. Precisamos negar o nosso eu e a cada dia buscarmos fazermos igual a Cristo, dando a outra face, nos calando e sendo mais servos. Assim realmente conseguiremos segui-lo. E no final de tudo, saberemos que valeu a pena quando o encontrarmos na eternidade. Isso é muito importante para a nossa vida. Eu gostaria de deixar um pensamento. Eu escutei esses dias e eu achei muito importante para a nossa aula. O diabo não teme o que você prega, mas o que você é e o que você vive. O diabo não teme o que você prega, mas o que você é e o que você vive. Que isso possa ser a nossa motivação. Nós venhamos a ser e viver aquilo que Deus quer para a nossa vida. Vamos estar orando para estarmos finalizando essa aula. Que Deus possa ter falado o coração de vocês, como assim falou o meu coração durante todo esse estudo. Senhor nosso Deus, o nosso Pai, Senhor, queremos te agradecer por essa aula, por esse momento, Senhor, de aprendizado, Senhor. Obrigado pela tua palavra rema, Senhor, que tem chegado ao nosso coração, Senhor, tem falado ao nosso coração, Pai. Tem nos fortalecido a cada dia, Pai. Toma, Senhor, a cada lar em tuas mãos, Pai, cada vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Continua, Senhor, nos ensinando a cada dia a sermos iguais a Ti, Pai, pois assim nós queremos ser, Senhor. Nós queremos, Senhor, não somente seguir, Senhor, a Ti, Senhor, só como uma multidão, Senhor, mas queremos aprender de Ti, queremos viver igual a Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, continua nos ensinando, nos fortalecendo, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser esse discípulo fiel, Pai. Fiel, Senhor, que anda contigo, Senhor, aprendendo de Ti, Senhor, vivendo, Senhor, por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos a Ti, te agradecemos por essa aula. No nome santo de Jesus, amém e amém. Fiquem na paz, irmãos. Deus nos abençoe. Que Ele seja servido e nos abençoar. Em nome de Jesus, amém.